Mais uma vez, sou Gustavo Maia, vou falar aqui pela visão de gestão de município, mas muito através de tecnologia. Através de uma experiência própria, eu sou formado em publicidade, tive muita experiência com campanha política, é daí que eu começo a trabalhar com coisas relacionadas à cidade. Foi numa experiência de campanha política em 2012 que eu tive a ideia ali do Colab e comecei a colocar esse negócio em prática. A minha visão aqui, a vontade é trazer apenas um lado de gestão mais eficiente com participação das pessoas. Então, o olhar que eu trago hoje, que eu tento trazer hoje para dentro do Colab, todo dia eu durmo e acordo pensando, se eu fosse prefeito da minha cidade, o que é que eu queria ter de ferramenta à disposição para essas duas coisas? Gestão mais eficiente da prefeitura, gestão mais eficiente do governo, de uma maneira geral, com participação das pessoas na rua. É aí que vem o Colab vem de colaboração. A gente fala muito de engajamento do cidadão, como é que a gente faz com que o cidadão se engaje colaborativamente na gestão da cidade, relacionamento do cidadão com o governo. A gente tem que aproximar o cidadão do governo para que ele vire dono da cidade. Essa coisa da dependência, a gente no Brasil tem um olhar muito paternalista do governo, né? A gente acha que o governo vai trazer tudo, e na verdade a gente é protagonista desse negócio, a gente tem que vir para o dia a dia. Vou muito em cima de alguns cases aqui do Colab. A gente é uma rede social para a cidadania, então imagina ali um ambiente, eu acho que todo mundo aqui, na hora de falar com um amigo, na hora de, tanto do lado pessoal quanto do lado de trabalho, a gente se relaciona com tecnologia por WhatsApp, por Facebook, por coisas do tipo. E quando a gente vai falar do governo, a gente entra num relacionamento completamente diferente. Ah, tem uma árvore caindo em cima da minha casa. Não, vá na Secretaria de Meio Ambiente, na rua tal. Aí você chega lá e diz, não, aqui é legal, é para tirar essa árvore, mas você tem que passar na Secretaria de Infraestrutura, que é em outro lugar. É um negócio completamente analógico e que é muito distante do cidadão no dia a dia. A gente tem um trabalho aí muito voltado à prefeitura. O Colab foi lançado em março de 2013. Basicamente, um aplicativo, tem um site também, ou uma rede social, onde o cidadão se sente à vontade para trabalhar com três coisas, basicamente. Fiscalização de problemas, então um buraco na rua, uma iluminação com defeito, um poste com defeito, uma árvore, uma poda de árvore a ser feita. Ali a gente tem cerca de 70 categorias, onde a pessoa vai tirar uma foto, usar sua localização, descrever, colocar essa categoria e publicar. A pessoa se sente à vontade nesse ambiente porque não é do governo. O governo entra nessa rede social para a cidadania, mas não é do governo. Então, a coisa que está ali é completamente transparente. Você se relaciona, passa a se relacionar com o governo e com a sua cidade da mesma forma que você se relaciona com os amigos no dia a dia. Você pode fiscalizar problemas, propor melhorias. Então, você pode, por exemplo, isso acontece bastante, pessoas que andam muito a pé e usam o Colab, elas propõem faixas de pedestres em locais onde todo dia eu ando ali, todo dia eu sou quase atropelado, aqui deve ter uma faixa de pedestre. E pode avaliar serviços e espaços públicos. O que é que acontece basicamente? Você publicou, isso aqui ficou disponível para todo mundo da cidade. Quem baixar o Colab, se quiser, tem tanto para Android quanto para iPhone, se você baixar o Colab, você vai ver tudo que pessoas já publicaram em Caruaru. Independente da prefeitura estar dentro ou não, hoje tem um relacionamento super próximo com Raquel, a gente vem conversando sobre o assunto, mas a prefeitura daqui ainda não está dentro. Mas o que é que acontece? Você publicou, a prefeitura entra na plataforma também e começa a te atender ali de forma transparente. Você vai receber um alerta que a prefeitura está te atendendo, você vai receber um alerta quando a prefeitura resolve. Não só você tem acesso a isso, mas todo mundo da cidade pode ver. Do outro lado, o que é que a gente quer? Então, falou de gestão eficiente. Como é que a gente faz isso para que a prefeitura trabalhe melhor? E aí eu vou contar um pouco o que é que tem por trás. Ao mesmo tempo, a gente traz nessa mesma ferramenta a participação das pessoas em tomada de decisão. Então, no mesmo lugar onde eu publico um buraco, a prefeitura me atende, eu entro aqui e a prefeitura me pergunta, qual é a banda que deve tocar num show que a gente vai fazer aqui? São João, por exemplo, poderia ser uma coisa do tipo. As pessoas começam a participar da tomada de decisão, a serem muito mais protagonistas do dia a dia. Contando um pouco dos resultados aqui, hoje a gente tem mais de 150 mil, esse número está até desatualizado, tem mais de 200 mil usuários hoje no Brasil, mais de 85 mil publicações reportadas,
ou seja, mais de 85 mil buracos, podas de árvores e coisas do tipo reportados, em mais de 2.500 cidades brasileiras. Então, o Colab hoje tem usuários utilizando a plataforma em mais de 2.500 cidades brasileiras. Isso é 50% das cidades do Brasil, quase. O Brasil tem 5.500 municípios, né? Temos 150 prefeituras oficialmente na plataforma, ou seja, em 150 cidades você vai publicar um buraco e você vai receber a notificação da prefeitura te atendendo e vai ter ali por trás uma ferramenta de gestão super poderosa. Mais de 38 mil casos resolvidos. Então, imagina que a gente tem 85 mil fiscalizações em 2.500 cidades. Só 150 prefeituras estão dentro, mas elas já resolveram 38 mil casos. Mais de 160 mil notificações de resolução de problema, mais de 50 milhões de brasileiros impactados, isso é a soma das cidades que a gente está trabalhando hoje. E aí um negócio que eu acho super interessante. As prefeituras que trabalham com a gente diretamente têm um índice de resolução desses problemas de mais de 90%. Significa que em toda a história, as pessoas que publicaram nessas cidades, mais de 90% de todos os casos foram resolvidos. O que é que a gente traz aqui? Uma ferramenta de relacionamento, de tecnologia, mas uma ferramenta que ajuda bastante na gestão do município. Você imaginar que 90% de tudo que foi publicado na história numa cidade já foi resolvido. Isso porque a gente tem uma ferramenta por trás super interessante. Aqui eu trago alguns casos do que a gente tem feito pelo Brasil, em conjunto com diversas prefeituras. Curitiba foi a primeira cidade a usar o Colab oficialmente. Foi a primeira cidade a lançar o Colab como uma plataforma de atendimento ao cidadão. O que é que a gente fez lá? A pessoa pode publicar estacionamento irregular. Essa, inclusive, Francisco, a categoria com o maior número de publicação no Brasil é estacionamento irregular. A grande maioria dos estacionamentos irregulares são estacionamentos em cima da calçada. É isso que tu estava falando. É impossível andar pelo Brasil. E aí o que é que a gente começou a fazer? Vamos otimizar o trânsito. Lá em Curitiba, um monte de estacionamento irregular. A gente começou, as pessoas publicavam estacionamento irregular, a gente sabia o horário que elas publicavam e o local, óbvio. A gente começou a organizar o trânsito e colocar os fiscais de trânsito de acordo com o que as pessoas publicaram. Hoje em dia, isso aqui foi 2014, 2015. Hoje em dia, a gente tem um aplicativo que fica na mão do fiscal de trânsito. Uma pessoa publica um estacionamento irregular, ele procura o fiscal de trânsito mais próximo, joga um alerta no celular desse fiscal de trânsito, ele recebe esse alerta dizendo tem um carro para você multar ali, tem um carro estacionado irregular para você multar ali, ele transforma o fiscal de trânsito basicamente num motorista de Uber, mostra ali a rota para ele, ele vai até lá, multa aquela pessoa, se coloca à disposição novamente, entrou um novo chamado, manda um alerta procurando quem são os fiscais mais próximos. A gente fez isso em Curitiba, em Niterói, outra cidade que a gente tem um trabalho super legal, começou a trabalhar com uma poda de árvore inteligente. Para vocês terem ideia, todas aquelas 70, 80 categorias que eu falei estão disponíveis em todas as cidades. Não é que em Curitiba a gente só fez estacionamento e aqui a gente só faz poda. Toda prefeitura que entra na plataforma ela é obrigada a trabalhar com as 80 categorias. Ela não pode dizer, eu quero trabalhar só com buraco, não quero trabalhar com poda de árvore. Em Niterói a gente faz um negócio super interessante que é, a prefeitura ainda gasta uma fortuna com as pessoas que ligam na Secretaria de Serviços e Conservação, lá, que é a principal que usa a plataforma, ligam lá e dizem, tem uma poda de árvore, tem uma árvore caindo aqui em cima de um sinal, tem uma árvore caindo em cima da casa, enfim. E aí o que é que a gente começou a fazer? Eles gastam uma fortuna mandando uma equipe indo até o local para poder ver se aquilo ali é uma árvore que está caindo mesmo, qual é o tamanho, porque isso tudo depende. Gastavam em média R$700 para cada, porque mandavam um caminhão até o local. Isso está sendo economizado absurdamente, porque com a coordenada precisa e com as fotos não precisa mais. A gente pega o exemplo que foi feito em Niterói, de poda de árvore e traz pela iluminação em Natal. Essas são todas as cidades que a prefeitura está oficialmente dentro da plataforma. A gente começa a olhar a iluminação com um olhar completamente diferente, a prefeitura faz um trabalho em cima. Em Porto Alegre, aqui o case que a gente tem é, se você ligar no 156, que é o telefone da Prefeitura de Porto Alegre, para solicitação de serviços, a cada 9 atendimentos que uma pessoa faz pelo Colab, ela gasta o mesmo tempo que um telefonema. Ou seja, é absurdamente mais rápido e melhor, mais eficiente atender por uma plataforma digital do que pelo telefone. E como eu não penso no governo como uma forma completamente paternalista, apesar de que ele tem que abrir para tudo, essa é uma forma de você
transformar o atendimento de uma forma muito mais eficiente. Em Recife, a gente está dentro da Secretaria de Planejamento, dentro de um olhar, dentro da Secretaria de Planejamento para planejar a cidade de uma forma melhor. Em Campinas, uma cidade super interessante, cidade do tamanho de Recife, uma cidade rica, no interior de São Paulo. A gente trabalha bastante com a melhoria da gestão, mas também começa a brincar de gestão colaborativa, chamar as pessoas para tomar decisão. Isso aqui não dá para ler direito, mas é a banda, ou a prefeitura, perguntou às pessoas, a gente vai fazer um show aqui no meio de uma praça, qual é a banda que vocês querem que toque? E a população votava, a prefeitura toma a decisão. Essa é a parte negativa da democracia, é que ganhou o CPM 22. CPM 22 não tem quem aguente, né? Mas as pessoas votam nesse negócio, ou seja, eu publico o buraco, a prefeitura me atende. A iluminação da rua está faltando, eu publico, a prefeitura me atende. A prefeitura agora pode me perguntar o que é que eu quero e eu começo a tomar decisão. Isso eu acho super legal, porque é uma coisa simples, né? Em vez de você ter uma tomada de decisão da Secretaria de Cultura de cima para baixo, simplesmente porque resolveu colocar uma banda ali, você coloca a população para votar. Aqui mais de 5.000 pessoas participam, o show para 3.000 pessoas são as pessoas que escolheram a banda, inclusive. Mas a gente vai além. Aqui, a prefeitura faz. A gente tem R$1 milhão. 5 projetos aqui, 5 projetos, cada um de uma secretaria diferente. Se você fosse prefeito da cidade, onde é que você colocaria R$1 milhão? Aqui tem o caso de Raquel, prefeita da cidade. Se dependesse de Raquel, tu colocaria R$1 milhão em todos os projetos que aparecem na sua frente, porque você quer fazer uma cidade melhor. Não tem a menor sombra de dúvida. Você acha que o prefeito de uma cidade entra com a vontade de não fazer o melhor, ele entra para querer fazer o melhor. Se ele pudesse, ele dava R$1 milhão para todos os projetos disponíveis na prefeitura. Ele não pode. Aqui a gente coloca o cidadão como protagonista nessa decisão. Se você fosse prefeito, tem 5 projetos, você precisa escolher um. As pessoas votam. Aqui o que ganhou, inclusive, eram Costurando Sonhos, era uma construção de laboratórios de corte e costura para ensinar as pessoas sobre corte e costura, para gerar mais emprego. Ali, o último, Campos de Futebol Society. Ficou em último, que todo mundo acha que vai ganhar o projeto de campo de futebol society, não, ganha para dar emprego e renda para a população. Em Pelotas, a gente começa a consultar o trânsito. 2 possibilidades técnicas sobre a mudança de trânsito numa avenida, vai lá, pergunta às pessoas. Você prefere que seja desse jeito ou desse jeito? Era basicamente para passar uma ciclovia numa das maiores avenidas da cidade. E as pessoas vão lá e decidem. Em Santos, a gente faz orçamento participativo. Aqui já é um negócio muito mais profundo. Você tem R$10 milhões, mais de 150 projetos que a prefeitura levantou, e você votava de acordo com o seu bairro, em saúde, educação, infraestrutura, segurança. Resumindo, você tem total noção do seu bairro. Muitas vezes você sabe sobre a sua rua muito mais do que a prefeitura sabe. Você vive naquilo ali. Aqui as pessoas escolheram a reforma da escola você prefere a reforma dessa escola ou daquela outra? E aqui as pessoas começam a tomar decisão. O que é que acontece? O orçamento participativo de Santos, no ano anterior, 300 pessoas participaram dentro das audiências públicas, porque é obrigatório fazer, óbvio, e faz total sentido. Porém, você sai da participação de 300 pessoas para mais de 10.000 pessoas participando pela plataforma. Você ia lá, dentro de educação, de saúde, votava no projeto de acordo com a sua escolha. Teresina, acabou de acabar um processo de participação super interessante, falando sobre planejamento urbano, Francisco. Todo o plano diretor da cidade, a revisão de todo o plano diretor da cidade foi feito por dentro da plataforma. O que é que você faz? Você começa a trazer as pessoas, mais de 30 perguntas, trazendo de uma forma simples que as pessoas conseguem entender, e elas começam a dizer o que é que elas querem para dentro de cada bairro, e a gente mapeia tudo isso, transforma tudo isso em relatório. E o que é que tem por trás desse negócio? Então, não é só a ferramenta que tem que estar na mão do cidadão para ele publicar. A gente percebeu que a gente tem que trabalhar por trás com um painel de gestão super eficiente. Então, hoje, a plataforma da gente que está por trás, que é a plataforma onde a prefeitura tem o acesso, aqui numa cidade, Campinas, por exemplo, tem mais de 150 pessoas da prefeitura que estão dentro dessa plataforma. Aqui ele consegue ver no mapa tudo, dashboard sobre absolutamente tudo, quantas publicações, em que bairro. Aqui,
a prefeitura consegue saber, e aí principalmente a alta cúpula da prefeitura, consegue saber quanto tempo o João, que é responsável por tapar buraco na zona norte da cidade, está demorando para tapar aquele buraco. Se ele melhorou ou piorou em relação ao mês passado. Aqui, o prefeito tem um alerta no celular dele, se ele quiser, para que toda segunda-feira, às 10 horas da manhã, ele diga como é que está a taxa de atendimento de cada secretaria, chega no WhatsApp dele. Aqui, o prefeito começa a ter muito mais noção do que é a gestão como um todo. Eu uso um exemplo, eu durmo e acordo pensando se eu fosse prefeito da minha cidade. Quando eu penso isso, eu penso que eu tive que passar por uma eleição. Quando eu penso que eu tive que passar por uma eleição, eu posso ter ganho a eleição com 50%, 51%, 55% dos votos. Significa que 45% das pessoas que trabalham na prefeitura, inclusive, não votaram em você e pode ter até uma certa raiva de você, de alguma forma. Então, a gente tem que fazer a turma trabalhar. Aqui é a responsabilidade das pessoas. Quanto tempo está tapando buraco? Você pode setar uma coisa para chegar no celular do prefeito, que se João demorar mais do que 30 dias, vem um alerta na mão do prefeito para poder ligar diretamente para a pessoa e cobrá-la. São dezenas de funcionários públicos dentro desse atendimento. A gente tem ferramentas de comunicação a mais. A prefeitura pode, a qualquer momento, mandar um alerta de chuva, tem diversos cases sobre isso, alerta de chuva, alerta de uma porção de coisas, ou pode fazer uma publicação ali, como se estivesse fazendo uma publicação no Facebook, só que aqui ele começa a ter uma noção muito maior de onde as pessoas estão. Então, eu posso mandar só para as mulheres acima de 35 anos do bairro X uma notificação sobre uma ação que a prefeitura está tomando ali. A gente começa a brincar agora de gamificar a plataforma. Então, tudo que você faz nessa plataforma, você ganha uma pontuação. Isso aqui a gente foi para dentro do Google, dentro do Vale do Silício, para aprender e montar uma economia de game, para que tudo que você se relacione com a prefeitura ou com o governo agora, você ganhe uma pontuação. Você vai publicando, ganha pontuação, a depender da quantidade de publicação que você faz de um determinado tema, você ganha um badge, você vai passando de nível, enfim. A gente tem Mari, que hoje é um personagem, e a gente começa a criar missões. O que é que a gente está fazendo com isso aqui? Por exemplo, pega todas as metas que a prefeitura tem e gamifica. O que é que isso significa? A prefeitura coloca uma meta de aumentar o IDEB em meio ponto, durante a gestão, durante os 4 anos. O que é que a gente faz? A gente coloca isso para a população ajudar nessa meta. Não é uma meta só da prefeitura, mas uma meta da cidade como um todo. Gamifica isso para que apareçam voluntários, pessoas que queiram fazer com que essa meta seja alcançada. Uma série de tipos de missão, por exemplo, caçar mosquito. Muito mosquito Aedes aegypti, as pessoas vão lá, publicam sobre o mosquito Aedes aegypti, a prefeitura mapeia isso. Algumas coisas, o Colab foi eleito o melhor aplicativo urbano do mundo. Eu falo isso com muito orgulho, eu não imaginava que eu ia ganhar um campeonato de bolinha de gude uma vez na minha vida. E aí, de repente, com o trabalho que a gente está fazendo, a gente é o melhor aplicativo de cidades do mundo, o melhor aplicativo de governo e participação do mundo pela ONU, startup de maior potencial global, de maior impacto social pelo BID, uma série de premiações globais que fazem com que o Colab hoje, um negócio que nasceu aqui em Recife, nasceu aqui em Pernambuco, está espalhado pelo Brasil, no mundo, cada dia mais, e a gente é visto hoje como um negócio, um dos melhores negócios de relacionamento entre cidadão e governo. Pelos próximos meses, a gente vai trazer o governo como um todo. Não só a prefeitura tem que estar dentro dessa plataforma. Se você pensar na sua relação de cidadão com o governo, ele tem que estar inteiro ali dentro. A gente está em Goiânia agora, por exemplo, trazendo todos os serviços digitais da prefeitura para dentro do Colab. Então, você publica o buraco, você paga o seu IPTU, você participa de uma missão de engajamento, você faz uma série de coisas por dentro da plataforma. Percepções, como é que você está se sentindo em relação à segurança? Você está se sentindo seguro em tal lugar? A gente começa a mapear isso em tempo real, com as pessoas respondendo. Aqui a gente está mapeando calçada. A gente já tem um monte de publicação de calçada com foto. Aqui a gente começa a perguntar o sentimento das pessoas que caminham pela cidade. Como a gente está trabalhando com tecnologia, a gente sabe pela velocidade de 5 km que a pessoa que está usando o aplicativo está andando e não de carro, por exemplo. E a gente consegue mapear as calçadas, saber. A gente começa a trazer debate para dentro da plataforma, as pessoas começam a conversar muito mais dentro da plataforma, respondendo assuntos, começa a trazer o governo estadual, o governo federal. Hoje a gente está trazendo
Ministério da Educação, Ministério das Cidades e de Planejamento, para que você, dentro de uma única plataforma, você consiga se relacionar com todo mundo. Vai trazer daqui para o fim do ano a possibilidade de vereadores, deputados estaduais e federais e senadores dentro da plataforma. O que é que isso significa? Seu relacionamento com o governo como um todo. Eu publico o buraco, a prefeitura me atende. E se a gente tivesse um deputado perguntando como é que ele deve votar no projeto de lei A ou B? A gente quer que essa ferramenta seja cada dia mais para o seu relacionamento com o governo inteiro. Hoje, se a pessoa publica no Facebook de uma prefeitura, consegue puxar para dentro daquela plataforma e fazer a gestão interna de absolutamente tudo. A gente fechou uma parceria com o Facebook Global recentemente. Isso é um evento que tem lá no Vale do Silício, uma vez por ano. O Facebook faz um evento dizendo quais são as coisas que eles vão fazer esse ano e tal. Esse ano, quando o Zuckerberg saiu do palco, entrou o Aime, que é o VP de parcerias globais do Facebook, e apresentou o Collab no Vale do Silício para essa turma toda. O objetivo da gente é transformar a sociedade de dentro do governo. A gente não acredita que o papel da população seja apenas de cobrar, mas a gente entra no governo uma forma de hackear o governo por dentro, ajudando o governo a fazer um país melhor para o cidadão, com o cidadão, pensando sempre assim. É isso. Obrigado. Obrigado, Gustavo.